Olá, amigos. Estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria, entrando agora no item 5, que são os efeitos da condenação. Bom, quando se fala em efeitos da condenação, algumas informações, elas são extremamente importantes. Primeiro, não é pena. Efeito de condenação e pena são coisas distintas, diferentes. Pena é privativa de liberdade, é restritiva de direitos e é multa. Certo? Isso aqui são penas. Inclusive, só arrumar aqui que ficou confuso, né? Isso aqui são penas criminais. O agente público que comete um abuso de autoridade, ele está sujeito a essas penas aqui. Privativas de liberdade, que no caso do abuso de autoridade é detenção. Restritiva de direitos, como os senhores estão vendo aqui. E claro, ali também vocês encontram a pena de multa. Isso são penas criminais. Efeitos da condenação não é pena, são consequências de uma aqui está. São consequências de uma sentença condenatória. Em suma, qual é o primeiro requisito para termos um efeito da condenação? Aqui está. Um agente público condenado. No momento que ele é condenado, ele está sujeito a uma pena? Está. Mas ele também está sujeito às consequências que aquela pena pode vir. E esses efeitos da condenação, eles estão no artigo 4º. Eles estão no artigo 4º. Vem comigo. Vamos ver o que a nossa lei diz. Seção 1, provavelmente, do capítulo 5, dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1 dos efeitos da condenação. Aí vocês vão perceber que o artigo 4º diz assim,
são efeitos da condenação? Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Nós temos aqui, então, meus amigos, 3 efeitos da condenação. Temos um rol. Será que vocês vão lembrar o que eu já falei sobre os rols, sobre as listas, sobre um rol ser taxativo, sobre um rol ser exemplificativo? Pois é, nós vimos, por exemplo, lá em cima na lei, que a gente tinha um rol exemplificativo, que eram exemplos de agentes públicos, não é verdade? O legislador botou exemplos quando ele disse, não somente estes, só que agora não tem isso, são efeitos da condenação. Acabou. O rol agora aqui está. O rol agora, meus amigos, ele é um rol taxativo. Ou seja, esses são os únicos efeitos de uma condenação. Além do sujeito receber uma pena, ele vai também ter uma consequência a fazer. Certo? Detalhe importante. Detalhe importante. Esses efeitos são cumulativos. O que quer dizer esses efeitos serem cumulativos? Olhem o primeiro. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença criminal, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Então vamos supor que no abuso de autoridade, o agente público extrapolou do seu poder e gerou prejuízo na vítima. Quando o juiz condená-lo, o juiz também vai condenar ele na sentença condenatória a um valor mínimo para a reparação dos danos. Só que tem um requisito para a obtenção desse valor mínimo. Existe um requisito. Que requisito é esse? Requerimento do ofendido. Ou seja, o ofendido precisa pedir. Então, quando ele faz a petição dos fatos, do direito, do pedido, quando ele faz isso, dos fatos, do direito e do pedido, lá no pedido ele tem que dizer, ante exposto requer uma indenização numa quantidade mínima necessária para cobrir os prejuízos sofridos pelo abuso. Está aqui. O juiz, na própria sentença condenatória, já vai estipular esse valor indenizatório. Já vai estipular ali. Se o juiz não estipular, dá para entrar com um recurso chamado de embargos de declaração, onde vai forçar o juiz a corrigir a omissão e estabelecer o valor mínimo. Esse valor mínimo já é um título executivo, já é um cheque em branco, que é só ir executar. E está resolvido. Agora alguém vai dizer assim, professor, mas o meu prejuízo foi de R$18 mil,
e o juiz me deu 5. Algum problema? Nenhum. O único chato é que tu vais ter que entrar na esfera civil pedindo os 18, e quando a justiça civil reconhecer os 18, tu vai abater os 5 que tu recebeu e tu vai executar os 13. Talvez tu precise da complementação da esfera civil. Geralmente é o que acontece, até porque o valor aqui, como vocês estão vendo, é um valor mínimo para a reparação dos danos causados. Se entender a vítima que aquele valor não é satisfatório, que ingresse na esfera civil com um processo de conhecimento. E assim, pleiteie o valor correspondente. 2. A inabilitação, ou seja, não pode estar habilitado para exercer cargo, mandato ou função pública pelo período 1, mínimo 5, máximo. Qual é a grande palavra nesse inciso 2 aqui? Qual é a grande palavra nesse inciso 2 aqui? Proporcionalidade. Esse é o segredo. Como assim, professor, proporcionalidade? Eu não entendi. Vai ficar fácil tu entender agora. Agora tu vais compreender melhor. Proporcionalidade, meus amigos, quer dizer o seguinte: quanto menos grave, olhem bem, menos grave for o abuso de poder praticado, menor vai ser o tempo de inabilitação do cargo, do mandato, da função pública. Menos grave, mais próximo de 1 ano. Quanto mais grave for o abuso, quanto mais grave a infração praticada, mais perto dos 5 anos é o que se vai chegar. Perceberam o detalhe? Perceberam a diferença? Então, isso também é muito importante e os senhores precisam tomar grande cuidado. É apenas uma obediência à proporcionalidade. E o inciso 3, aí sim, é o efeito da condenação mais grave de todos. Na Lei 4898, que é a lei antiga de abuso de autoridade, isso era diferente. Esses efeitos eram penas, sanções. Agora não. Agora, meus amigos, são efeitos da condenação, vale para todo mundo. E aqui é a mais grave de todas: a perda do cargo, do mandato ou da função pública. No inciso 1, a pessoa não pode se habilitar para assumir um cargo, um mandato ou uma função pública dentro desse período. Então se pressupõe que ela não tenha cargo, mandato ou função pública. Todavia, no inciso 3, pressupõe-se que a pessoa já possua, que aquele sujeito ativo já tenha. Só que perde. Aqui está. Perde o cargo, perde o mandato ou a função pública. E cá entre nós, bem assim cá entre nós, justo, não é? Vamos ser honestos, justo. Justo que assim seja. Justo que assim seja. Nesse caso, essa pessoa vai ter que prestar um concurso público de novo para obter suas características públicas novamente. Agora, pessoal, o que cai em prova?
o que cai em prova, tá? Tornar certa a obrigação de indenizar, isso vale para todo mundo. Para todo condenado por abuso de autoridade. Praticou, extrapolou o poder, não tem discussão. Praticou, extrapolou o poder, abusou da autoridade, não tem discussão. Tem que indenizar o dano causado pelo crime. A questão está entre esses dois aqui. Esses dois, embora não pareça até aqui, ele não vale para todos. Ele não vale para todo mundo. Não. Não vale para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Não valer para todo mundo. Não. Esses dois casos aqui, meus amigos, esse aqui e esse aqui, só vale primeiro para reincidente. Isso é uma novidade da Lei 13.869. A Lei 4.898 de 65 não trazia essa previsão. Ou seja, para o sujeito se inabilitar para exercício de cargo, mandado ou função pelo período de 1 a 5 anos e perder cargo, mandado ou função pública, ele tem que ser reincidente. Quem é o reincidente? Reincidente é aquele cara, vou botar aqui no quadro para vocês entenderem. Quem é a figura do reincidente? Aqui no cantinho, ó. Sujeito em 2017 foi condenado. Sentença transitou em julgado. Transitar em julgado quer dizer que já não cabe mais recurso nenhum. A decisão se tornou irrecorrível. Em 2020, ele recebe uma sentença por um novo crime. De 2017 a 2020, passaram-se quantos anos? 2017, 2018, 2019, 2020. Passaram-se 4 anos. O reincidente é aquele que comete um novo crime depois de ter sido condenado com trânsito em julgado num espaço menor de 5 anos. O juiz aqui vai aplicar uma agravante. Isso é o reincidente. Ele foi condenado, não cabe mais recurso, ou seja, é definitiva a sua condenação, e num espaço de 5 anos, ele vem a cometer um novo crime e sofre uma sentença condenatória. Está aqui. Então, os requisitos para os números 2 e 3, o requisito para ambos é ser reincidente. Reincidente. Está aqui. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência, aqui está a palavrinha, em crime de abuso de autoridade. Isso quer dizer, meus amigos, não vou precisar do quadro. Isso quer dizer que nós estamos falando aqui não de reincidência geral, mas estamos falando de reincidência específica. Aqui está. Reincidência específica. O que é reincidência específica? É a prática de 2 crimes da mesma natureza. Cometeu abuso de autoridade, transitou em julgado, em menos de 5 anos é condenado novamente por abuso de autoridade. Não por furto, por roubo, por estupro, não.
por abuso de autoridade. Isso é reincidência específica. E como é que eu sei que aqui está se exigindo reincidência específica, meus amigos? Porque diz são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Então, o crime anterior tem que ser de abuso de autoridade e o posterior, o próximo que o agente público cometeu, também tem que ser de abuso de autoridade. Do mesmo jeito, da mesma forma. Certo? E aqui vem uma questão importante. E não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. O que isso quer dizer? Se o juiz der a sentença e botar lá, considero procedente a ação penal, condenando o réu, certo? Condenando o réu a pena de 3 anos de detenção em regime aberto. Veja que o juiz não botou na sentença a inabilitação para o exercício do cargo, mandado ou função pública. Ele não botou esse efeito aqui também, ó. Perda do cargo, do mandado, da função pública. Se ele não colocar, esses efeitos não ocorrerão. Isso já caiu muito em prova e é a mesma regra da lei de abuso de autoridade anterior. É a mesma regrinha, não muda nada, continua tudo igual. Se o juiz vai ter que colocar lá, aplico ainda como efeito da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandado, ação pública pelo período de 1, pode ser, 2, 3, 4, 5, respeitada a proporcionalidade, ou então a perda do cargo, mandado ou função pública e motivadamente, dizendo por quê. Provavelmente qual vai ser a justificativa? São reincidentes específicos desse tipo de infração, desse tipo de delito, desse tipo de abuso de autoridade. Certinho? E aí, meus amigos, tudo o que vocês tinham que saber sobre efeitos da condenação, vocês já estão sabendo bem. A gente entra agora no ponto número 6. Ponto 6 e ponto 7, que são pontos tranquilos. Vamos lá? Ponto 6. Penas restritivas de direitos. Certo? Para falar delas, é preciso, em primeiro lugar, lembrar quais são as 3 penas criminais que nós temos no Brasil. Nós temos
Penas privativas de liberdade. Temos penas privativas de direitos. E temos penas de multa. A pena que nos interessa aqui, nesse momento, são essas aqui. Mas qual é a diferença delas? Meus caros, penas privativas de liberdade, como o nome diz, são aquelas penas que tiram o direito de ir e vir do sujeito. Tiram o seu direito de locomoção, privam a sua liberdade. Ok? Penas restritivas de direitos são aquelas que não te tiram a liberdade. Não te tiram o direito de ir e vir, não vão te colocar na cadeia. Mas elas vão te gerar um ônus. Elas vão te gerar algo que tu tenha que fazer. Obrigatoriamente, necessariamente. E pena de multa é dinheiro, né? É a única pena pecuniária prevista no Brasil. Sabendo isso, vamos ficar só que nos importa. Penas restritivas de direitos. Nós vamos achar penas restritivas de direitos dentro da lei? Vamos. Mas antes a gente tem que saber a característica delas. A gente tem que saber qual é a grande característica dessas leis. E aí é que está o grande segredo, meus amigos. Elas são substitutivas. O que isso quer dizer? Elas substituem as penas privativas de liberdade. Elas substituem as penas privativas de liberdade. Então eu boto aqui assim, ó, substitutivas, tu pode escrever aí no teu caderno, das penas privativas de liberdade. O sujeito é condenado por um crime de abuso de autoridade a uma pena privativa de liberdade e pode ter essa pena substituída por pena restritiva de direitos. Certo? Aí é que tá. Nós temos um rol. Nós temos um rol. E esse rol, ele é taxativo. Certo? Uma informação importante. Quando que a pena restritiva de direitos substitui a pena privativa de liberdade? Fácil, pessoal. Quando a pena máxima não ultrapassar 4 anos. Vocês vão ver daqui a pouco o resumo. Nenhum crime de abuso de autoridade tem pena máxima superior a 4 anos. Mas enfim, tá aqui. Vamos ver aqui então quais são no artigo 5º as penas restritivas de direitos. Aqui está, das penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direitos, olha aqui, olha o destaque. Substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei são
Vocês já devem ter percebido. Qual é a chance de uma criatura ser presa por abuso de autoridade? É zero. Porque no momento que ela pega até mesmo a pena máxima, ela vai ter a pena substituída. Primeiro, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, certo? Das penas restritivas de direitos é a que o condenado menos gosta, né? Assistências sociais, compromissos com creches, asilos, né? Por um período pré-estabelecido pelo juiz. Geralmente é o período que ele daria para a pena privativa de liberdade. Por exemplo, ele daria 6 meses de pena privativa de liberdade, ele substitui por 6 meses de pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Veja que agora não é inabilitação, agora não é perda, agora é pena. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Aqui está, no mínimo 1, no mais a 6, obedece-se aqui também o critério do que mesmo? O critério da proporcionalidade. Delitos mais graves, suspenso mais perto de 1 ano. Delitos mais graves, mais perto dos 6 meses. Pode o juiz aplicar uma pena restritiva apenas? Pode. Pode aplicar as duas? Pode. Vai depender da gravidade do delito. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Aqui está. E o que a gente precisava saber sobre penas restritivas de direitos? A gente já sabe. No próximo bloco vamos falar sobre sanções civis e administrativas, depois crimes e penas, o procedimento e as disposições finais. Aguardo vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.